Bom dia, traders. Vinlang aqui para fazer a atualização do Bitcoin. E não mudou muito o price action, tá? Tá num cenário muito parecido com o que estava ontem. Vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre VPVR, tá? Só um pouco, caso vocês queiram uma aula, um tutorial mais aprofundado sobre VPVR, comentem aqui embaixo. VPVR ou alguma coisa relacionada que eu vou explicar. Então, o que acontece quando o Bitcoin está nesses ranges? Basicamente, buscas por liquidez, tá? E a gente pode interpretar isso como rompimentos de fundo e rompimentos de topo que não sustentam o rompimento, né? Por exemplo, aqui, um rompimento de topo, rompimento de fundo, aqui no curto prazo. Ontem, novamente, né, a gente vem aqui, rompe os fundos e agora já está voltando. Então, por que isso acontece, tá? Vocês conseguem ver o VPVR aqui? Se eu colocar o VPVR aqui do range, vocês conseguem ver que tem dois pontos em que tem mais volume, são esse ponto aqui, tá? Eu vou colocar ele em azul, e esse ponto aqui, principalmente, que tem mais volume. Então, toda vez em que... Vou colocar laranja, tá? Quando a gente está nesse meio aqui, tá? É normal o preço ir voltar rápido, fazer esses spikes, tá? Então, esses movimentos aqui nesse meio, tá? Quando a gente forma esse tipo de padrão aqui no VPVR, é muito comum a gente ter esses movimentos, tá? Inclusive, essas regiões são regiões bem importantes assim para ficar atento para possíveis scalps, tá? Então, nada a adicionar aqui na análise do Bitcoin, a gente segue no range. Eu tinha comentado ontem sobre a importância da gente ter um rompimento para ter mais informação de price action e de probabilidade, tá? Seja dos 38 ou da região aqui dos 36, tá? Que a gente não conseguiu sustentar um rompimento abaixo dessa região. Então a gente segue nesse range, não tem muito o que fazer, tá? O sentimento aqui bem neutro, tá? A gente tem aqui Open Interest, não exatamente só subindo, tá? A gente tem aqui subindo, aí teve umas quedas, né? Busca por liquidez, tanto acima quanto abaixo. A gente consegue ver aqui os stops sendo adicionados, sendo pegados, na verdade, né? Aqui do pessoal, tanto no topo quanto no fundo, tá? Então, segue o mesmo padrão, tá? É um padrão que eu não aconselho vocês a operarem se vocês não tiverem bastante conhecimento sobre análise de sentimentos, sobre price action de curto prazo, tá? Porque a gente consegue ver aqui nessa visualização, inclusive do Trading Light, muitas armadilhas, né? Muitas armadilhas. Então, provavelmente a gente deve seguir fazendo mais armadilhas, tá? A gente tem uns pontos de atenção agora para quem é scalper, que é essa região aqui dos 37 mil e a região aqui dos topos nos 37.500, tá? Que são regiões de possível armadilha, pensando em armadilha de short. E aqui a gente tem na região dos 36.200 até esses fundinhos aqui na região dos 35.950, pontos em que a gente pode ter operações no 1 minuto, nos 5 minutos, para quem costuma fazer scalps, tá? Então, só colocar aqui esses pontos de atenção para vocês no gráfico, especialmente aqui a região dos 37.200, aqui. Então, essa região aqui na região dos 37.300. E é isso, tá? Sem muito para adicionar aqui no Bitcoin. Tá? Não aconselho novamente a vocês operarem esse tipo de padrão se você não for um scalper, tá? Se você costuma fazer operações no intraday numa hora, ou operações de mais longo prazo, provavelmente nesse tipo de padrão aqui, ele é um padrão que tipicamente busca vários stops, tá? Tanto short quanto long, e é muito difícil você ter uma relação risco-retorno que faça sentido você operar dentro desse padrão em tempos gráficos grandes, tá? E quando eu falo tempos gráficos grandes, seriam 30 minutos, 15 minutos. Então, o jeito de operar esse tipo de padrão exige, basicamente, que você deixe o stop muito curto para ter uma relação risco-retorno
interessante, e aí você, né, traça esses pontos e aí tem estratégias para pegar esse tipo de operação. Porém, aconselho, né, a quem for mais conservador, não opera a curto prazo, não operar esse padrão, aguardar o rompimento do, do topo ou rompimento do fundo, tá? Outra coisa também que é importante alertar, tá? A gente está com a dominância subindo. Não exatamente assim, né, subindo, a gente está aqui meio que fazendo uma tendênciazinha, mas as altcoins, tá? Eu acho que é importante, no caso delas, pensar em operações no 4 horas, no diário, tá? Traçar pontos nesses time frames, porque no curto prazo, né, se o Bitcoin ele tá com essa volatilidade, digamos que tá fazendo armadilhas tanto para cima quanto para baixo, as altcoins elas só reforçam esse tipo de padrão, tá? Então, ou você aguarda um gatilho no Bitcoin para entrar nas altcoins, ou você pensa em operações no 4 horas, ou realmente olha as moedas na paridade BTC para achar essa confluência, tá? Então, basicamente essa é a estratégia aí do dia, talvez dos próximos dias para o Bitcoin. E é isso, tá? Isso pro vídeo de hoje. Se você está assistindo até aqui e quer um tutorial sobre VPVR, realmente interpretar todos os pontos aqui que você pode usar informação, tá? Não só o ponto de controle, ou inclusive saber qual que é o VPVR que faz sentido em qual tempo gráfico e tudo isso, comenta aqui embaixo e futuramente eu faço um tutorial sobre, beleza? Então, bons trades a todos e até mais.